Bem, pessoal, vamos falar agora do contribuinte individual. Quem é o contribuinte individual? Contribuinte individual, de certo modo, é um residual. É aquele que é segurado obrigatório e não se enquadra em nenhuma das outras hipóteses. O primeiro citado pela lei é o produtor rural, proprietário ou não, que explore a atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, com prepostos ou com empregados, ou com área superior a 4 módulos fiscais. Explicando um pouco mais isso. Nós temos produtores rurais, segurados especiais, que depois no outro bloco eu vou explicar melhor, que são aqueles que trabalham em regime de economia familiar. Trabalham com a sua família, em áreas menores, em regime de economia familiar. E nós temos aqueles produtores rurais que já não são em regime de economia familiar, que já são grandes produtores em áreas que a lei define, então, área superior a 4 módulos fiscais ou com empregados permanentes. Por que permanentes? Porque o segurado especial poderá contratar empregados temporários. Então, se ele tiver empregados permanentes, período superior a 120 dias no ano civil, ele será contribuinte individual e não segurado especial. E quando a lei fala ou através de prepostos, significa dizer, usando um exemplo, digamos eu sou professora, advogada, que eu tenho uma área de terra e eu coloco outra pessoa para trabalhar lá. Ah, é um empregado? Não necessariamente, eu posso colocar um parceiro, um arrendatário, enfim, ou entregar para o meu irmão plantar, eu tenho um irmão que é agricultor, eu poderia entregar para ele plantar. Eu mesma não estou exercendo atividade, não sou segurado especial. Primeiro, porque eu tenho outra atividade, e segundo, porque mesmo que eu não tivesse nenhuma outra atividade, eu não seria segurado especial, porque eu não estou exercendo atividade. Então, por isso, você fala aqui do exercício da atividade através de prepostos. Quem explora a atividade de garimpo em qualquer tamanho é considerado contribuinte individual. Até a emenda constitucional número 20 de 98, o garimpeiro que trabalhasse em regime de economia familiar era considerado segurado especial. Mas a partir da emenda 20, ele foi excluído do parágrafo 8º do artigo 195 da Constituição Federal e, portanto, não é mais considerado segurado especial e sim, de qualquer tamanho, qualquer que seja o garimpo, é contribuinte individual. Mas, caso ele trabalhe em regime de economia familiar, mesmo sendo contribuinte individual, a Constituição, e apesar da emenda constitucional 103, mantém para ele uma contribuição, uma idade reduzida para a aposentadoria. É uma atividade, o garimpo em regime de economia familiar, que se equipara ao rural para a idade reduzida, não para a forma de contribuição. É considerado contribuinte individual o ministro de confissão religiosa, membro do Instituto de Vida Consagrada. Padre, pastor, freira, bispo, enfim, de qualquer religião, é segurado obrigatório, mas é contribuinte individual. E aqui tem também uma observação necessária, que o parágrafo 22 do artigo 12 da Lei 800 do artigo 28 da Lei 812, diz que não se considera remuneração aquilo que o padre, pastor, bispo recebe em função da sua atividade religiosa. Isso quer dizer que, neste caso, a responsabilidade pelo recolhimento não recai sobre quem paga a remuneração para ele, ou quem paga os valores para ele, e sim sobre ele mesmo. Ele é o responsável, apesar de receber remuneração de uma pessoa jurídica, mitra diocesana ou igreja tal, enfim, apesar de receber remuneração de uma pessoa jurídica, a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição previdenciária é apenas e tão somente dele. Brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, salvo ser coberto por regime próprio. Aqui nós vimos um outro bloco, no primeiro bloco, quando falava
o segundo bloco, melhor dizendo, quando eu falava daquela pessoa que exerce atividade fora do país, de fato ou juridicamente fora do país, aqui nós temos uma situação também, só que aqui ele se enquadra como contribuinte individual. O brasileiro que trabalha no exterior, no próprio organismo internacional. A diferença no outro caso é que lá o brasileiro trabalhava para a União em organismo oficial internacional. Aqui não, aqui ele trabalha diretamente no organismo oficial internacional. É considerado contribuinte individual o titular de firma individual, urbana ou rural, diretor não empregado, membro de conselho de administração de sociedade anônima, sócio solidário, sócio de indústria, sócio gerente, sócio cotista. Aquela figura que a gente poderia assim resumir, sintetizar na palavra empresário. O empresário é contribuinte individual, quer seja firma individual, quer seja ele seja sócio de uma empresa pequena, média, grande, microempresa, aqui ele é contribuinte individual. E, inclusive, o MEI, microempreendedor individual, é um empresário, contribuinte individual. O MEI tem alíquota diferenciada, mas ele continua sendo contribuinte individual. Só que aqui, no caso do empresário, esquecendo um pouquinho o MEI, no caso do empresário, para que ele seja considerado segurado obrigatório do regime geral de previdência social, ele deve receber remuneração decorrente do seu trabalho na empresa. Então, ele deve trabalhar na empresa e receber prolabore. É o nome que se dá para o pagamento ao empresário pelo trabalho que ele faz na empresa. Bem, eu poderia ter duas situações. Eu poderia ter uma pessoa que é sócio de uma empresa, mas não trabalha na empresa, não recebe remuneração, mas recebe R$1 milhão por ano de dividendos. Dividendos, lucros. Essa pessoa é segurada obrigatória? Não é segurada obrigatória. Por quê? Porque o que ela está recebendo é o valor pelo investimento, pelo capital, é o lucro. E o lucro não é resultado do trabalho, é resultado do investimento, da atividade, enfim. Agora, se ele trabalha na empresa e recebe por esse trabalho, ele é considerado segurado obrigatório. Isso aqui vale para, vejam que a lei estende isso para membro de conselho de administração de sociedade anônima, e aqui também associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação de qualquer natureza ou finalidade, e sempre desde que receba remuneração decorrente do seu trabalho na empresa, desde que ele receba pelo seu trabalho. Então, uma cooperativa que foi criada, mas que não remunera os seus diretores, porque pode não ter recursos para isso, ela não é, essas pessoas não são segurados obrigatórios. Eu posso ter essa hipótese também numa outra empresa, por exemplo, uma empresa que começou a sua atividade e que o sócio gerente ou os sócios estão, por enquanto, só tirando do bolso e depositando para fazer a empresa funcionar. Um investimento que eles estão fazendo, ainda pagando, enfim. Aí, dali a 2 anos, começa a ter retorno. Bom, a partir dali é que, quando ele começar a receber remuneração pelo seu trabalho, é que tem que ter as duas coisas, tem que ter trabalho mais remuneração, os dois elementos. E o síndico ou administrador eleito para a direção condominial desde que receba remuneração. O síndico seria meio o empresário do condomínio, né? Então, por isso, é um contribuinte individual. E aqui tem uma divergência que é a seguinte. O síndico recebe remuneração, ok, desconta, o condomínio desconta e recolhe. O síndico não recebe remuneração. Ele tem isenção da cota condominial. É bem comum isso. E, neste caso, ele também, segundo a Receita Federal e segundo o STJ, também tem que descontar dele e recolher, tem que pagar e tem que fazer ele pagar, digamos assim, o condomínio tem que pagar sobre esse valor e ele também tem que pagar a contribuição previdenciária. Não torna isenta a contribuição previdenciária.
Na prática, isso não se discute muito, porque a Receita Federal tem mais o que fazer do que fiscalizar condomínio, né? Ela tem outras tantas possibilidades de arrecadação de valores muito maiores do que chegar e fiscalizar um condomínio. Não sei se há como fazer isso na forma de sistema ou não, mas não vejo muito esse tipo de situação. O que eu vejo muito pessoas que chegam e dizem assim, eu faz um tempo que eu não pago contribuição. E a primeira coisa que eu faço quando chega o cliente do regime geral é puxar o meu INSS. Ver o que existe sobre a vida da pessoa no CNIS. Tentar fazer uma simulação, enfim, mas o primeiro olhar é sobre o CNIS. Aí aparece lá umas contribuições sobre, digamos assim, R$300. Eu olho aquilo e digo, só pode ser síndico do condomínio. E geralmente é. Por quê? Porque muitas vezes são valores bem menores que o salário mínimo, mas está ali direitinho no CNIS. E isso é interessante porque a pessoa pode fazer a complementação retroativa. Se houve recolhimento, ela pode complementar para gerar o salário mínimo. Não sei se, diante da reforma, vai ter alguma reanálise desse aspecto, mas por hora ela pode fazer sim. Também é contribuinte individual quem presta serviço de natureza urbana ou rural de forma eventual para uma ou mais empresas. Aqui nós estamos falando, por exemplo, da diarista que vem fazer faxina lá em casa 2 vezes por semana, está falando do jardineiro que vem limpar o jardim, do encanador, de todas essas hipóteses que presta serviço de forma eventual, não é de forma contínua, é de forma eventual. Eu preciso de vez em quando de um motorista quando viajo para o interior do Rio Grande do Sul, então pago ele contribuinte individual. Então, todas essas situações. Há uma controvérsia aqui com relação ao rural. O diarista rural é enquadrado pela jurisprudência como segurado especial e não como contribuinte individual. Isso decorre de uma visão sobre o trabalhador rural mais geral, de que todos os trabalhadores rurais seriam segurados especiais. Então, é muito comum esse entendimento. De todo modo, há um outro entendimento que esse empregador, caso essa pessoa trabalhe para empregador rural ou para pessoa física, ainda que não seja com um vínculo empregatício, essa pessoa física deveria descontar e recolher. Então, de todo modo, esse trabalhador não poderia ser penalizado. Mas predomina na jurisprudência o entendimento de que o diarista rural é um segurado especial. Também é contribuinte individual a pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. Aqui se enquadra, por exemplo, profissional liberal, médico, dentista, engenheiro, psicólogo, enfim, que trabalha por conta própria. Também se enquadra o pedreiro, o servente de pedreiro, enfim, todas essas hipóteses em que a pessoa trabalha por conta própria. Nós tínhamos, até a Lei 9876 de 99, a figura do autônomo, que era essas pessoas aqui, o médico, dentista, profissional liberal, pedreiro, carpinteiro, enfim. O equiparado ao autônomo, que era o produtor rural, se considerava ele equiparado ao autônomo, e o empresário. Nós tínhamos 3 figuras diferentes na lei, na legislação previdenciária, na Lei 8.212 e na Lei 8.213. E a Lei 9876, ela juntou as 3 figuras no contribuinte individual. Então, nós temos a figura do contribuinte individual, que é de diferentes modos, digamos assim, pode ser contribuinte individual. Então, aqui, o chamado autônomo, na verdade, a lei previdenciária não usa mais essa palavra, nem autônomo, nem equiparado autônomo, ela fala do contribuinte individual, e uma das hipóteses está aqui, o que antigamente se chamava de autônomo. Cooperado de cooperativa de produção, aquela pessoa que, por exemplo, de produção não, aqui eu errei, é de trabalho, cooperado de cooperativa de trabalho. A pessoa exerce atividade, é associado de uma cooperativa e exerce atividade através dessa cooperativa. Então, por exemplo, uma determinada empresa contrata a cooperativa de trabalho tal para fazer limpeza do seu canteiro de obras. Então, vai lá a cooperativa, os cooperados vão lá fazer o trabalho,
recebem por esse trabalho através da cooperativa. A empresa contratante paga a cooperativa paga os seus cooperados. Eles não são funcionários da cooperativa, eles são associados, cooperados. Então, eles são contribuintes individuais. O microempreendedor individual, que tem muitas atividades que são desempenhadas dessa forma, e, embora a proposta de emenda à Constituição, número 6 de 2019, tenha proposto, não tenha mantido na Constituição essa possibilidade da contribuição reduzida, com alíquotas diferenciadas, essa exclusão, essa revogação dessa possibilidade não foi mantida, e a emenda constitucional 103, portanto, manteve na Constituição a contribuição diferenciada para segurados de baixa renda, trabalhadores, donas de casa, enfim, e aqui nesse bolo todo vai se enquadrar também o microempreendedor individual. Também é considerado contribuinte individual o taxista, o auxiliar, não é que chama auxiliar de taxista, mas aquela pessoa que trabalha em parceria com o taxista. Tem muito isso, tem o taxista e tem também aquele que usa o mesmo táxi, o mesmo carro, mas trabalha em parceria com o proprietário do táxi. Na mesma linha também, o Uber ou outros aplicativos de... Não estou aqui fazendo propaganda para o Uber, tá? Só porque foi o primeiro que surgiu, primeiro me ocorreu. Mas outros aplicativos, motoristas de aplicativos, vinculados a aplicativos, são considerados contribuintes individuais. No Rio Grande do Sul, criaram um próprio chamado garupa. Garupa é uma expressão gauchesca da pessoa que vai na garupa da moto, que vai de carona, né, ou na garupa da bicicleta. E antigamente, hoje nem tem mais garupa na bicicleta. E lá tem um aplicativo próprio do Rio Grande do Sul para isso, né? Então, esses motoristas de aplicativos, eles são também considerados contribuintes individuais. E teve uma discussão recente, aliás, tem tido várias, mas agora há poucos dias foi publicada uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, não considerando o motorista de aplicativo funcionário do Uber. No caso, era o Uber. Vou citar aqui porque foi a notícia. Dizendo que ele é, sim, um autônomo ou, para fins previdenciários, aqui digo eu, contribuinte individual. Então, tem essa discussão. É claro que, e essa é uma característica geral aqui dos contribuintes individuais. Uma coisa é ele ser contribuinte individual, outra coisa é ele efetivamente recolher a contribuição. E um problema que muitas vezes ocorre, que os clientes chegam para a gente e dizem assim, morreu o fulano e eu queria ver se eu poderia fazer o recolhimento de contribuições atrasadas para poder receber pensão por morte. E o judiciário entende que não. Que se o falecido não fez em vida, os dependentes não podem recolher as contribuições para fins de concessão de pensão por morte. Então, aqui nessa categoria dos contribuintes individuais, eu diria que a gente tem a maior quantidade de segurados que não recolhe contribuição. O empresário, desde 2003, desde abril de 2003, a empresa desconta na fonte. Ou todo contribuinte individual que presta serviço para a pessoa jurídica desconta na fonte. Mas aquele autônomo, profissional liberal, e vamos falar dos advogados, quantos advogados não recolhem contribuição previdenciária? Muitos e muitos. Inclusive advogados previdenciaristas não recolhem contribuição previdenciária. E outros tantos profissionais, né, que muitas vezes não recolhem, pedreiro, motorista, e assim por diante. Então, há uma informalidade muito grande. A informalidade diminuiu com o microempreendedor individual. Em muitos casos, eles recolhem, mas ainda há uma informalidade muito grande. Terminamos aqui esse bloco.